Choque hipovolêmico. O que é, como classificar e como conduzir? Fala enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nesta aula eu quero te ensinar tudo em detalhes sobre o choque hipovolêmico. Mas antes, eu preciso que você clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Muito bem, turma, para iniciarmos a nossa aula, eu quero relembrar para você o que é o conceito de choque. Você lembra? Aqui na descrição desse vídeo tem um vídeo completo só sobre choque, falando as classificações do choque. O objetivo dessa aula aqui que você está me assistindo é falar especificamente do choque hipovolêmico, que é um tipo de choque. Mas o que é o choque em si? O choque é um estado de hipoperfusão tecidual sistêmica, ou seja, eu vou ter uma redução de oxigênio nos meus tecidos. E esse choque, que é essa hipoperfusão tecidual sistêmica, vai ser do tipo hipovolêmico quando a causa dessa hipoperfusão tenha sido provocada por uma hipovolemia. O que é uma hipovolemia? Volemia é volume, hipo é pouco, redução, então eu vou ter uma redução do volume, que esta redução do volume pode ser hemorrágico devido a algum trauma. Por exemplo, pode ser uma hemorragia. Aí vamos lá. Eu tenho hemorragia interna e eu tenho hemorragia externa. Você sabia que um fêmur de um adulto pode sangrar de 1 até 2 litros? Exatamente. E que uma costela quebrada pode sangrar em torno de 125 ml? Ivo, e osso sangra? Sim. Osso sangra. Por isso você deve ter muita atenção quando você está diante de fraturas que esse paciente está sangrando. Quando a gente fala de hemorragias internas, eu estou me preocupando com a cavidade abdominal desse doente. Então, se eu estou ali encontrando regiões azuladas nesse abdômen, o sinal de Gray Tanner, ou então o sinal de Cullen, que é aquela região azulada ao redor do umbigo, periumbilical, eu tenho que me atentar para hemorragias internas. Ou então o abdômen do paciente está distendido e está muito duro, suspeite de hemorragia interna. Além das hemorragias internas, temos as hemorragias externas oriundo principalmente de processos que advêm de trauma. Só que nós também vamos ter o choque hipovolêmico não hemorrágico. Ivo, como é que o paciente vai perder o volume? Como é que ele perde volume que não seja pelo sangue? Muito simples, perdas gastrointestinais. Se um paciente está vomitando bastante, vomitando, desidrata, ele entra em um choque hipovolêmico. Isso matou muitas crianças no século passado, devido a desinterias e uma má alimentação. Não só o vômito, como a diarreia. Então, vômitos e diarreia são duas percas gastrointestinais que fazem o paciente perder água, faz o paciente perder volume. E isso é grave. Além disso, o paciente também pode ter perdas renais através de uma descompensação renal ali. Outra situação que o paciente pode entrar em choque hipovolêmico, o paciente queimado. Ele perde volume para o terceiro espaço. Também é um paciente que pode ter um choque hipovolêmico. Então entenda, o choque é um estado de hipoperfusão tecidual, ou seja, falta oxigênio nos tecidos. E o oxigênio é vital para a respiração celular. Ele vai ser do tipo hipovolêmico quando falta volume dentro dele. E pode ser hemorrágico quando falta sangue ou não hemorrágico, no caso de perdas gastrointestinais. E a 9ª edição do ATLS classifica esse choque hemorrágico em 4 classes. E é exatamente sobre isso que eu quero abordar com você agora. Mas antes, não esquece, clica aí no botão de gostei. Quando você clica no botão de gostei, eu entendo que vocês gostam do assunto urgência e emergência. Se vocês gostam, clica aí no botão de gostei. Pode parecer muito simples, e é muito simples para você, mas para a gente isso significa
muito. Então, o teu like no vídeo ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, vamos lá para a nossa apresentação. O choque hemorrágico classe 1 é quando esse paciente perde cerca de 750 ml de sangue. Isso corresponde em percentil corporal aproximadamente 15% do sangue total dele. Aquele paciente que perde até 15% do sangue total, ele tem um choque hemorrágico classe 1. Tudo bem? E o paciente perdeu 10 ml, é hemorrágico? Sim, é um choque hemorrágico, só que classe 1. Paciente que está doando sangue, é um choque hemorrágico? Sim, é um choque hemorrágico classe 1. Tá bom? E aqui, no choque hemorrágico classe 1, ele não vai ter nenhuma alteração significativa. Então, os padrões de pressão arterial, tempo de enchimento capilar, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo isso vai se apresentar normal. Ele não vai ter alterações dos padrões ali dos sinais vitais. Então, você observa que a frequência cardíaca dele está normal. Você observa que o tempo de enchimento capilar, pressão arterial vai estar normal, frequência respiratória. Observe que a diurese dele está aumentada, está normal na realidade, mais de 30 ml por hora. O estado neurológico, a depender ali do volume, pode estar levemente ansioso. E para este paciente que perdeu até 15% do volume de sangue, a gente repõe com cristalóide, que aí pode ser um soro fisiológico ou então um Ringer lactato. Ter preferência para o Ringer lactato. Quando é que a gente vai ter um choque hemorrágico classe 2? Presta atenção, o choque hemorrágico classe 2, ele vai dobrar a quantidade de sangue, né? Hemorrágico classe 2, classe 1 é 15%. Classe 2, como é 2, ele dobra, é até 30%, beleza? Pega esse código. Choque hemorrágico classe 2 é até 30%, é o dobro do primeiro. Então ele vai perder até 30% de sangue, que corresponde a até 1.500 ml. Até 1.500 ml ele pode estar perdendo de sangue. E aqui ele já vai ter algumas alterações, algumas manifestações clínicas. Por exemplo, ele pode apresentar taquicardia. O coração dele pode estar acima de 100 batimentos por minuto, mas vai estar inferior a 120. É uma taquicardia branda. A pressão arterial dele vai estar normal, não vai estar aumentada nem reduzida. O tempo de enchimento capilar já reduz um pouquinho, aquele teste do tempo de enchimento capilar acaba se tornando maior do que 2 segundos. Ele aumenta a sua frequência respiratória por um mecanismo de compensação corporal para que ele possa ali captar mais oxigênio. Então a frequência dele vai estar entre 20 a 30. A diurese é reduzida em torno de 20 a 30 ml por hora. Vai estar moderadamente ansioso. E aqui é uma atualização. O ATLS da 10ª edição já considera a transfusão de sangue aqui, ó, choque hemorrágico classe 2. E observa que às vezes a gente pensa que choque é igual a hipotensão. Mas observa que aqui, no choque hemorrágico classe 1 e no classe 2, a pressão desse doente, a pressão arterial desse doente está normal. Não se altera. Quando é que a pressão arterial vai se alterar nesse doente? A pressão vai se alterar, olha só, no choque hemorrágico classe 3. Aqui ele vai perder de 1.500 até 2 litros de sangue, que corresponde a 30 a 40% do volume total de sangue dele. Aqui a frequência cardíaca vai estar aumentada de 120 até 140. Agora ele vai apresentar hipotensão. Qual é a classe do choque que ele apresenta hipotensão? Choque hemorrágico classe 3. Então, se você está diante de um paciente que ele apresenta um sangramento e você está na dúvida qual é a classificação dele, se ele tiver com pressão normal, ou é classe 1 ou é classe 2, acabou. Se tiver com o tempo de enchimento capilar aumentado, classe 2. Agora, se a pressão dele estiver reduzida, tiver menor do que a pressão arterial média, tiver menor do que 65, opa, paciente está hipotenso, então ou é choque hemorrágico classe 3 ou classe 4. Então aqui ele vai estar taquicárdico, o tempo de enchimento capilar vai estar aumentado, a sua frequência respiratória vai estar maior do que 30 e menor do que 40, a diurese bastante reduzida de 5 a 10 ml hora, e o neurológico dele vai estar bastante confuso. E a resposta aqui é através de cristalóide e sangue, tá bom? Então observa, choque hemorrágico classe 1 não tem nenhuma alteração. Classe 2
ele vai ter uma alteração no tempo de enchimento capilar e aumenta a frequência respiratória e a frequência cardíaca, mas aumenta ali um pouquinho, mas a pressão vai estar normal. Choque hemorrágico classe 3, o paciente tem hipotensão e pode perder até 2.000 litros de sangue. E por fim, a gente vai ter o choque hemorrágico classe 4. O choque hemorrágico classe 4, observa, é bem fácil de você decorar, que é você só pensar na regra dos 4. Como assim? Calma que já você vai entender. Olha só, ele vai perder mais de 2 litros de sangue e olha só que a regra dos 4. Ele vai ter uma perca maior de 40% do volume sanguíneo, a frequência cardíaca vai estar maior do que 140, a respiração vai estar maior do que 40. Então, ele perde mais do que 40% do volume sanguíneo, a frequência cardíaca está maior do que 140 e a frequência respiratória está maior do que 40. Observou aí? Choque hemorrágico classe 4 é a regra dos 4, então regra dos 40. Eu aprendi muito mais fácil dessa forma. E óbvio que tempo de enchimento capilar aumentado e pressão arterial reduzida. Só que qual é a grande diferença aqui do choque hemorrágico classe 3 para o choque hemorrágico classe 4? No choque hemorrágico classe 4, esse paciente está letárgico, ele vai estar inconsciente. Se o paciente está inconsciente, está letárgico, está com alteração do seu nível de consciência, está obnubilado, está com rebaixamento do nível de consciência, atenção enfermagem que ele está em choque hemorrágico classe 4. Essa é uma grande diferença do choque hemorrágico classe 3 para o choque hemorrágico classe 4. E aqui a gente repõe o volume intravascular com sangue e cristalóide, mas preferencialmente sangue. E só lembrando, turma, que o protocolo de transfusão maciça, ele é um protocolo retrógrado. Então, preste atenção. Você está ali diante de um paciente com choque hemorrágico, precisa de transfusão sanguínea. Se esse paciente precisar de mais de 4 concentrados de hemácia na primeira hora, entre como protocolo de transfusão maciça. Se tiver uma troca de 50% da volemia nas primeiras 24 horas, entre como protocolo de transfusão maciça. Se nessas primeiras 24 horas houve uma transfusão de 10 concentrados de hemácia, entra também como um protocolo de transfusão maciça. Ou seja, este protocolo de transfusão maciça do ATLS, ele é retrospectivo. Você faz e avalia. O paciente está perdendo volume, qual é o tratamento? Cessa a causa e dá volume para esse paciente. E eu recordo aqui que a cada 500 ml de sangue transfundido, você precisa repor 10 ml de cálcio para este paciente, beleza? A cada 500 ml de sangue, repõe 10 ml de cálcio para este paciente. Pessoal, o YouTube agora tem uma super novidade para você. Você pode ser patrocinador do Descomplica Enfermagem. Aqui embaixo desse vídeo tem a opção do Valeu. O Valeu é um apoio que você dá pra gente. A gente está investindo muito em educação, a gente acredita que a educação transforma vidas, assim como ela transformou a minha, eu quero que ela transforme a sua também. Para isso a gente precisa do seu apoio. Você pode patrocinar o canal com a quantia que você quiser, 5, 10, 20, 30 reais, a quantia que você se sentir tocado e fizer sentido para você. Beleza? Botão de valeu embaixo do vídeo. Agora eu quero saber de você. Você conseguiu entender? Ficou mais fácil agora? A classificação do choque hemorrágico ela é bem simples quando você entende que é uma progressão. Primeiro ele vai alterar ali frequência cardíaca, frequência respiratória, para depois alterar a pressão, para depois alterar o nível de consciência, o débito urinário. Então observe que é uma progressão que degrada cada vez mais a perspectiva de vida que esse paciente vai piorando a sua gravidade. Ei, enfermagem, se você chegou até o final desse vídeo, se você gostou, vou pedir para você clicar no botão de gostei. Quando vocês clicam no botão de gostei, ajuda muito o nosso canal a crescer. Nosso canal que tem crescido cada dia mais graças a você. Então eu vou pedir para você comentar aqui embaixo o que é que você achou dessa aula, se você aprendeu algo, se foi transformador na sua vida. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e eu acredito que a educação transforma vidas e por isso que nós estamos aqui por mais vidas. Vou ficando por aqui, mas eu te convido a maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Tem uma playlist aqui só sobre urgência e emergência. Chega de maratonar Netflix, vem aqui maratonar o Titio Ivo. Te espero na próxima aula, turma. Valeu!